Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, a nossa mensagem, a nossa reflexão de hoje. E hoje vamos meditar e refletir um pouco o versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus. Esse capítulo que vem falar um pouco para nós, esse versículo fala para nós muito sobre fé. E às vezes nós pensamos e dizemos, e ouvimos as pessoas dizerem: eu tenho fé, e temos mesmo. A fé é um dom de Deus, um presente de Deus para todos nós. Todos nós precisamos, para viver, crer em algo. É isso que nos motiva a viver a cada dia. E que maravilha quando nós encontramos alguém que crê em Deus, que espera em Deus, que confia em Deus, que canaliza toda a sua fé em Deus. E a palavra diz para nós assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois, para se achegar a Ele, é necessário que creia primeiro que Ele existe e que recompense os que o procuram. Pois, para se chegar a Ele, é necessário que se creia que Ele existe. Eu creio que todos nós cremos em Deus. Mas, e a gente limitamos a nossa fé apenas nesse crer em Deus, mas isso é muito pouco, porque a palavra fala que até o demônio crê em Deus. E tem medo, e treme de medo. Mas a palavra está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Não basta apenas crer em Deus. O demônio crê em Deus, mas ele não agrada a Deus, porque a intenção dele é matar, roubar e destruir. E aqui vai dizer para nós que é necessário se achegar a Ele. Quanto mais nós chegamos a Deus, vamos conhecendo a Deus, mais essa fé vai se dilatando dentro de nós. Quanto mais nós aproximamos dele, quanto mais o conhecemos, mais essa fé vai se dilatando dentro de nós. E aqui fala que depois de se achegar a Ele e crer que Ele existe, tem uma recompensa para aqueles que o procuram. Aqueles que o procuram, a Deus, experimenta coisa que apenas aquele que crê não experimenta. E é sobre essa fé da recompensa que vamos refletir um pouco, porque muito mais do que agradamos a Deus quando cremos nele, é quando agradamos muito mais quando damos um voto de confiança a Ele e passamos a crer em algo que os nossos olhos não vê. Quando nós passamos a confiar naquilo, nas promessas de Deus, naquilo que os nossos olhos não estão vendo, Deus fica agraciado conosco. Deus se alegra com essa fé, porque nós saímos de nós mesmos, da confiança em nós, em coisas, e passamos a pôr a nossa confiança totalmente nele. E interessante que
aqui fala, recompensa aqueles que o procura. E nós vemos isso quando Jesus chama os seus discípulos e depois de um certo tempo, Pedro pergunta a Jesus: Senhor, eis que deixamos tudo para te seguir, que recompensa teremos? E Jesus vai dizer que ninguém que tenha deixado casa, pai, mãe, irmãos, filhos, por causa dele e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais. E no século vindouro, ou seja, a vida eterna após a morte, a vida eterna. Olha que recompensa que Jesus disse que nós temos quando nós pomos a nossa confiança em Deus. Quando nós aproximamos de Deus, começamos a fazer as coisas que agradam a Deus, a recompensa é de ter 100 vezes mais. A nossa família se cresce e nós temos a certeza, o Senhor nos promete a vida eterna. E recompensa aqueles que nós ouvimos, aqueles que o procuram ou que é procurado por Deus. E não tem como falar de fé sem falar de Abraão. E vai dizer que foi pela fé, nesse mesmo capítulo, no versículo 17, vai dizer que foi pela sua fé que Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaque, seu único filho, depois de ter recebido a promessa e ouvido as palavras: uma posteridade com o teu nome te será dada em Isaque. Estava ciente de que Deus é poderoso até para ressuscitar alguém dentre os mortos. Assim ele conseguiu que seu filho lhe fosse devolvido, e isso é um ensinamento para nós. E isso é ensinamento para nós, essa atitude de fé de Abraão, esse despojamento de Abraão. Abraão partiu da sua terra com uma promessa, e depois de ter essa promessa, que seria uma descendência, Abraão se torna pai. E em um determinado momento, como diz essa palavra que nós ouvimos, ele foi submetido à prova, e onde foi pedido o seu filho em oferta, e Abraão oferece seu único filho Isaque. Mas Abraão tinha a palavra de Deus, que uma posteridade lhe seria dada. E como que Abraão teria uma posteridade se Deus pediria o sacrifício de seu único filho? Mas Abraão, por isso que ele é o pai da fé, e vai dizer que recompensa aqueles que o procuram. E ali Abraão, que pôs a fé é o fundamento da esperança, uma certeza daquilo que não se vê. Abraão, naquele momento que Deus pede seu filho, ele não estava vendo a promessa se cumprir, que a descendência seria, a sua descendência seria grande. Mas pela fé, ele ofereceu seu filho em sacrifício e foi recompensado. E assim, meu irmão, minha irmã, e isso é um ensinamento para nós. Muitas vezes nós, diante de alguma coisa, nós temos uma promessa, diante de alguma coisa, nós duvidamos daquela promessa. E eu e você precisamos crescer na fé como Abraão. Diante de qualquer circunstância, nós cremos na promessa. E se Deus disse, Ele
é fiel para cumprir. Assim ele conseguiu que seu filho fosse devolvido, e isso é um ensinamento para nós. Então essa mensagem que fala sobre fé, ela traz um ensinamento para nós, que é nós confiarmos em Deus com nossos olhos fechados, na certeza que, como diz a palavra, tudo vai concorrer para o bem daqueles que amam a Deus. E quando nós acreditamos fielmente em Deus, nas suas promessas, nós o agradamos. Mas se eu e você duvidamos daquilo que Deus disse, a nossa fé é uma fé infantil, uma fé de criança. E Deus quer que nós crescemos na fé. Que eu e você, diante dessa palavra, diante dessa reflexão, acolhemos esse ensinamento para nós. E que possamos, como diz a palavra que nós ouvimos, procurar a Deus, aproximar de Deus. E Deus vai alimentando essa fé em nosso coração, para que diante das adversidades, nós possamos fazer como Abraão, não vacilou na fé. E o resultado nós sabemos que é a manifestação da glória de Deus. Que o Espírito Santo venha sobre você nesse momento, sobre a sua vida, e possa estar fortalecendo mais e mais a sua fé.